Existem muitas teorias para explicar a origem do universo e a origem da própria vida. As duas teorias principais são a do criacionismo e a do evolucionismo. Contudo, existem também documentos da antiguidade que abordam esta questão da origem do universo, da vida e do planeta Terra, como também dos seres humanos. Um desses documentos é o que estamos abordando por meio deste canal, chamado A Origem do Mundo, um documento encontrado em Nag Hammadi, no Egito, com uma profundidade absurda, uma profundidade tremenda acerca desta questão que estamos analisando. Este é o 5º vídeo desta série, A Origem do Mundo. No vídeo anterior, o vídeo de número 4, nós abordamos como nasceu Caim de Eva engravidada pelo regente-chefe chamado Yaldabaoth. Se você não viu os 4 primeiros vídeos desta série, pare agora e veja primeiro os 4 primeiros vídeos desta série para que você entenda o desenrolar deste conteúdo. Depois volte e assista o 5º vídeo desta série. Antes de adentrarmos a este assunto, eu vou te pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Se inscreve aí, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que estão expostas nesse canal a muitas pessoas. Mensagens estas que edificam e transformam vidas. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. Acione as notificações para receber novos vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esta mensagem. Meu muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Vamos abordar o conteúdo. Você está preparado para entender um conteúdo forte, impactante, tenebroso e revelador? Se está preparado, então vamos lá. Este é o 5º vídeo da série A Origem do Mundo e tem como tema como ocorreu o pecado e a desobediência de Adão e como este caiu em transgressão contra o seu Criador. O conteúdo nos diz assim: o primeiro Adão, o Adão de luz, é dotado de espírito e apareceu no primeiro dia. O segundo Adão é dotado de alma e apareceu no 6º dia, o qual é chamado hermafrodito. Por que o primeiro Adão apareceu no primeiro dia? Você deve estar lembrado que Yaldabaoth disse: se tem alguém que existe antes de mim, que apareça. Então apareceu o homem de luz, chamado o Adão de luz. O terceiro Adão é uma criatura da terra, ou seja, o homem que está sob a lei, e ele apareceu no 8º dia após o descanso da pobreza, que é chamado o dia do descanso. E a prole do Adão terreno se tornou numerosa e foi completada, e produziu em si todo tipo de informação científica do Adão dotado de alma, mas todos estavam em ignorância. Veja aí que o conteúdo é tenebroso e diz que os descendentes de Adão e o próprio Adão, no caso o terceiro Adão que vem da terra, os seus descendentes e ele próprio estavam em ignorância. Será que esta ignorância não continua até os nossos dias? Em seguida, deixe-me dizer que uma vez que os regentes viram ele e a criatura fêmea que estava com ele errando ignorantemente como bestas, eles ficaram contentes. Quem ficou contentes? Os regentes, os arcontes, por perceber que o Adão estava em completa ignorância. Quando eles lembraram que o homem mortal não os iria negligenciar, pelo contrário, e que eles teriam que temer até a criatura fêmea que tinha se transformado em árvore, eles se perturbaram e disseram: talvez este seja o verdadeiro homem, este ser que pôs uma neblina em nós e nos advertiu que aquela a quem nós corrompemos é igual a ele, e então nós seremos derrotados.
É a fala dos regentes. Então, os 7 deles juntos planejaram. Eles vieram até Adão e Eva timidamente. Eles disseram a eles: a fruta de todas as árvores criadas para vocês no paraíso poderá ser comida, mas sobre a árvore da sabedoria controlem-se e não comam dela. Se comerem, vocês morrerão. Tendo-os amedrontado bastante, eles se recolheram para as suas autoridades. Então veio a mais sábia das criaturas, que eles consideravam como um mero animal. E quando ele viu o semblante da mãe deles, Eva, ele disse a ela: o que os arcontes te disseram? Foi: não comam da árvore da sabedoria? Essa tal árvore da sabedoria é a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Ela disse: eles disseram, não somente não comam dela, mas não a toque, senão você morrerá. Onde você encontra escrito esta expressão replicada nesse documento denominado A Origem do Mundo por Eva? Deixe aí nos comentários. A águia respondeu a ela. Veja que na Bíblia Sagrada não diz que a águia, diz que foi a serpente. Neste documento já diz que não foi a serpente, já diz que foi a águia. Eu deixo bem claro que este documento é um documento extra-bíblico. A águia respondeu a ela: não tenha medo, na morte você não morrerá, porque eles sabem que quando você comer dela, seu intelecto ficará sóbrio e vocês se tornarão como os deuses, reconhecendo a diferença entre homens maus e homens bons. De fato, foi por inveja que eles disseram isto a você, para que você não comesse dela. Veja que o conteúdo é tenebroso. E o conteúdo sagrado diz que Deus não queria que o homem tivesse o conhecimento do bem e do mal. Será que Deus não quer que o homem tenha realmente esse conhecimento do bem e do mal? Isso não cheira muito bem, esta expressão que Deus não quer que o homem tenha o conhecimento, quando o ensino geral das Escrituras é: Deus quer que o homem tenha conhecimento e que a humanidade perece por falta de conhecimento. Neste documento chamado A Origem do Mundo, estamos vendo que a águia foi a instrutora que orientou Eva sobre a questão da árvore, pretende que não somente ela, mas também o seu companheiro Adão tenha o conhecimento. Como você está entendendo este conteúdo? Deixe aí nos comentários. Eu sei que o conteúdo é tenebroso e que o conteúdo causa problema na mente, principalmente na mente dos dogmáticos. Eva teve confiança nas palavras do instrutor. Ela olhou para a árvore e viu que ela era bonita e apetitosa e gostou dela. Ela pegou algumas de suas frutas e comeu. E ela também deu algumas delas para seu marido e ele também comeu. Então, seus intelectos se abriram, porque quando eles comeram, a luz da sabedoria brilhou sobre eles. Veja que mensagem edificante. O documento diz que a partir do momento que eles comeram, a luz da sabedoria brilhou sobre eles. Isto é bom ou isto é ruim? Deixe aí nos comentários. Ao adquirirem o senso da decência, eles cobriram seus corpos, porque souberam que estavam despidos de pudor. Quando eles despertaram do sono profundo no qual os arcontes haviam colocado eles, suas essências se reconheceram e se identificaram uma com a outra. E tendo se elevado em discernimento como os deuses, eles obtiveram a noção exata daquilo que se passava, ao perceberem que seus criadores tinham forma de animais. Eles os rejeitaram, eles ficaram totalmente cientes. Veja que situação, veja que conteúdo tenebroso, veja que conteúdo impactante e podemos até dizer conteúdo revelador.
Adão e Eva, após comerem o tal fruto do conhecimento do bem e do mal, ou fruto da ciência, ou fruto da sabedoria, eles descobriram que seus criadores tinham formas de animais. E eles os rejeitaram quando eles ficaram cientes desta situação. O conteúdo é realmente tenebroso. Então, quando os regentes souberam que eles haviam descumprido suas ordens, eles entraram no paraíso e vieram até Adão e Eva com terremotos e muitas ameaças, para ver qual seria o efeito da tramóia. Então veja que desde o prelúdio da humanidade, desde o seu início, havia uma tramóia sobre a questão da criação. É o que está abordando este documento chamado A Origem do Mundo. Então, Adão e Eva temeram bastante e se esconderam embaixo das árvores no paraíso. Os regentes não souberam onde eles estavam e disseram: Adão, onde você está? Não é isto que nós encontramos escrito nos textos sagrados? O Criador, lá do Éden, ele procura Adão no paraíso e a mesma expressão que tem no escrito sagrado tem neste documento extrabíblico chamado A Origem do Mundo a pergunta: Adão, onde você está? O conteúdo é tenebroso. Ele disse: estou aqui, por medo de vocês, eu me escondi de vergonha. Foi a resposta de Adão. E eles disseram a ele com ignorância: quem te ensinou sobre o pudor com o qual você se vestiu? A menos que você tenha comido daquela árvore. Ele disse: a mulher que vocês me deram, ela que me ofereceu e eu comi. Veja que o documento, chamado de documento extrabíblico, está de acordo com o documento chamado de sagrado. Então, eles disseram para ela: o que foi isto que você fez? Ela respondeu e disse: foi o instrutor que me incentivou e eu comi. Esse instrutor aqui é a águia. Quando os regentes foram até o instrutor, seus olhos se nublaram por causa dele, e eles nada puderam fazer contra o instrutor. Eles o xingaram, já que eram impotentes. Em seguida, eles foram até a mulher e a amaldiçoaram junto com a prole dela. Após a mulher, eles amaldiçoaram Adão e o solo, e o fruto da árvore por causa dele. E todas as coisas que eles haviam criado, eles amaldiçoaram. Os regentes não têm misericórdia. Esses regentes são perversos, são incapazes de fazer o bem. É o que diz o documento. O conteúdo é tenebroso e revelador. Desde aquele dia, as autoridades souberam que realmente havia algo mais poderoso do que eles. Eles viram que, por algum motivo, suas ordens foram descumpridas. Muita inveja foi trazida ao mundo somente por causa do homem imortal. Agora, quando os regentes viram que o Adão deles havia entrado em um estado especial de sabedoria, eles desejaram testá-lo, e eles reuniram todos os animais domésticos e animais selvagens da terra e os pássaros do céu e os trouxeram para ver como ele iria nomeá-los. Quando ele os viu, ele deu nome às criaturas. Eles se perturbaram porque Adão havia se recuperado de todas as tramas. Eles se reuniram e planejaram. E eles disseram: vejam o Adão, ele se tornou como um de nós. Então ele sabe a diferença entre a luz e a escuridão. Talvez ele seja novamente persuadido, como no caso da árvore da sabedoria, e irá também para a árvore da vida e comerá dela, e se tornará imortal, e se tornará soberano, e irá desprezar e rejeitar a nós e toda a nossa glória.
Veja que ação praticada pelos arcontes e a ideia que eles tinham a respeito do Adão, que ainda não era imortal, segundo o documento, mas se ele comesse da árvore da vida, que o conteúdo pode estar sendo um conteúdo metafórico, as tais das árvores, ele comendo desta árvore da vida, ele se tornaria imortal. Então, os arcontes vão tomar uma decisão. Vejamos a decisão que eles vão tomar após Adão e Eva terem comido da árvore da sabedoria. Assim diz o documento. Então, ele irá nos denunciar junto com o nosso universo. Venham, vamos expulsá-lo do paraíso abaixo para a terra de onde ele foi tirado, para que de hoje em diante ele não possa compreender nada melhor do que nós podemos. Foi esta a atitude que os regentes tomaram, segundo este documento. E se você olhar nos escritos sagrados, está totalmente de acordo. Adão, após comer da tal árvore ou da suposta árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele não lançasse mão da árvore da vida e vivesse eternamente, o documento sagrado diz que o Deus do Antigo Testamento resolveu também expulsá-lo do paraíso. E então eles expulsaram Adão do paraíso junto com sua esposa, e isto não foi o bastante para eles. Ainda eles estavam com medo. Quem que estavam com medo? Os arcontes, por causa do conhecimento que o Adão tinha adquirido. Então, eles foram até a árvore da vida e a rodearam de coisas assustadoras. Criaturas vivas, armadas com espadas flamejantes, chamadas serafins e querubins. E no centro eles puseram uma serpente que cospe fogo, circulando assustadoramente o tempo todo, para que nenhum ser terreno possa jamais adentrar aquele lugar. Veja que conteúdo tenebroso, veja a ação que os arcontes da escuridão tomaram para que nenhum ser mortal conseguisse chegar à árvore da vida. Como você entende este conteúdo? Como você compreende esta mensagem? Deixe aí nos comentários como você está compreendendo esta mensagem. Nisto, já que os regentes estavam com inveja de Adão, eles quiseram diminuir a longevidade deles, isto é, de Adão e Eva. No entanto, eles não podiam por causa do destino que havia sido determinado desde o início, pois para cada pessoa tinha sido distribuído um tempo de vida de 1000 anos, de acordo com o trajeto dos corpos luminosos. Veja então como que era a longevidade na época do velho Adão e por que tinha essa longevidade. É o que diz o documento A Origem do Mundo. Mas, embora os regentes não podiam fazer isto, cada um dos malfeitores tirou 10 anos, e todo esse tempo de vida que restou totalizou 930 anos, e estes são em dor e deficiência e distração miserável. Veja se este tempo de vida do ser humano, não de 930 anos como viveu o velho Adão, mas os anos que o ser humano vive em cima da terra, não na sua maioria, não podemos dizer como um todo, mas muitos miseráveis vivem em deficiência, em distração e com a vida totalmente arruinada. E assim a vida havia se tornado daquela forma, daquele dia até o fim dos tempos. Veja que conteúdo impactante, que conteúdo que chama a atenção. Então, quando Sofia Zoe viu que os regentes da escuridão haviam colocado uma maldição sobre os companheiros dela, ela ficou indignada. E partindo do terceiro céu com força total, ela expulsou aqueles regentes para fora dos seus céus.
e os atirou abaixo no mundo depravado, para que eles morassem na forma de demônios sobre a terra. Veja se não existem demônios espalhados por todo o planeta Terra, agindo de forma cruel, agindo de forma tenebrosa, desencaminhando a humanidade, desencaminhando os homens, levando o ser humano ao pecado, toda sorte de pecado e de maldade. Porque o documento chamado A Origem do Mundo diz que quando os regentes impuseram uma severa punição sobre a desobediência e transgressão de Adão, isto não agradou a Sofia Zoe. Quem é Sofia Zoe? A filha de Sofia Pistis, que está ao lado de Sabaote. Então, Sofia Zoe toma uma decisão e expulsa os regentes, os chamados arcontes, dos 6 céus. Eles habitavam do 1º ao 6º céu, de onde foram expulsos, mesmo sendo que alguns deles, segundo os escritos sagrados, ainda têm acesso aos céus. Contudo, eles foram expulsos dos seus céus por Sofia Zoe, para que eles morassem na forma de demônios sobre a terra. Veja que conteúdo tenebroso, veja que conteúdo revelador. Quando você fazer uma pesquisa sobre esta questão demoníaca e surgimento de demônios, você vai ver que na grande maioria os demônios têm realmente forma de animais. O conteúdo é tenebroso e revelador. Como você entendeu este conteúdo? Deixe aí nos comentários como você entendeu esse conteúdo. Vamos concluir este 5º vídeo chamado A Origem do Mundo, que teve como tema como ocorreu o pecado e a desobediência de Adão e como este caiu em transgressão contra seu Criador, dizendo que o Eterno te abençoe e te guarde dos regentes, que ele te guarde dos arcontes e proteja a tua vida em nome de Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde. Aguardem ainda a 6ª parte deste conteúdo denominado A Origem